Pessoal, então é o seguinte, só retomando aqui o conceito de estabelecimento empresarial que nós vimos lá na última aula, que já faz tempo, né? Seria o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos reunidos de forma organizada pelo empresário ou sociedade empresária para desenvolvimento de sua atividade, ou seja, para o exercício da empresa. Então, o que nós vimos? Nós vimos que esse estabelecimento empresarial, deixa eu só retirar essa... O estabelecimento empresarial ele vai ser composto tanto dos bens corpóreos, aqueles que a gente consegue pegar, consegue realmente ter uma concretude, como também dos bens incorpóreos. Então, o que seriam bens incorpóreos? Basicamente, a gente tem alguns tipos de elementos do estabelecimento que são tão importantes quanto todos os outros que estão e podem ser pegos e que têm valor econômico. Então, como exemplo, que eu havia falado para vocês na aula passada, nós temos o ponto empresarial. O que é o ponto empresarial? O ponto empresarial, ele se confunde com o que seria chamado também de fundo de comércio, tá? Então, assim, de um lado nós temos o estabelecimento empresarial como conjunto de bens. Do outro, a gente tem o ponto empresarial, o fundo de comércio, que é a valoração que se tem a partir do período do reforçamento daquele local para aquela atividade, tá certo? E isso tem valor econômico? Tem valor econômico, inclusive, para que isso seja parte da avaliação desse estabelecimento empresarial. Porque vocês, né, pelo cotidiano, já devem ter conseguido perceber quão importante é um ponto empresarial. O quanto se pode falar em negociação de ponto empresarial, tá certo? Assim como o título de estabelecimento, como aquele elemento em que você identifica o próprio estabelecimento. Então, vocês às vezes nem sabem de quem se trata o titular, o dono do estabelecimento empresarial. Mas vocês conhecem aquele estabelecimento por um determinado nome, que às vezes coincide, que às vezes é semelhante com o nome do empresário, da sociedade empresária a quem ele pertence, certo? Mas não necessariamente, né? Esse título de estabelecimento, no entanto, ele tem valoração, porque você reconhece, você identifica aquele local com aquele nome, você se referencia a ele. E isso é tão valorado que no momento de negociação desse estabelecimento empresarial, se pode negociar ou não a manutenção do uso por quem está adquirindo, tá certo? Nós temos ainda a questão dos contratos, das marcas e das patentes. As marcas e patentes, pessoal, ela faz parte do conteúdo de propriedade industrial, que é algo que nós vamos ver para frente, tudo bem? Então, vamos falar disso posteriormente. Lembrando ainda que os bens particulares dos sócios, eles não integram o estabelecimento, da mesma forma que os bens que não estão destinados à atividade do empresarial também não integram o estabelecimento empresarial. Então, perceba o seguinte, quando a gente fala de patrimônio do empresário, da sociedade empresária, obviamente que a gente vai considerar todos os bens, todo o dinheiro que ele tenha. Agora, se a gente estiver falando de estabelecimento empresarial, nós vamos estar nos referindo tão somente àquela parte do patrimônio destinada à atividade empresarial, entendem? Então, não quer dizer que estabelecimento empresarial não é parte patrimonial da sociedade. Claro que é. Inclusive, ela responde com penhora, né? O que quer dizer isso? Se de repente houver uma execução, uma cobrança que virou execução contra uma sociedade empresária, ela pode ter um estabelecimento penhorado, tá certo? Claro que tem que se observar casos de empenhorabilidade, limitações, mas pode, porque é parte do patrimônio. Existe uma regra assim, que vocês podem usar para qualquer matéria. Patrimônio do devedor é garantia de credor, tá certo? Pois bem, isso tudo a gente já falou, né? Falei também para vocês que sobre essa questão de ser uma organização racional, deixa eu até aumentar, não sei porque eu estou vendo pequenininho para vocês.
verificando que a organização racional, ela confere um valor agregado que não será apenas a soma do valor dos bens, mas sim o valor que você dá a todo aquele esquema, toda aquela estrutura já preparada, tá certo? E aí, o que eu queria falar com vocês hoje, deixa eu só puxar isso aqui para baixo, poxa. É o seguinte, olha só, gente. Olha só. O estabelecimento empresarial, então, ele faz parte do patrimônio da sociedade empresária, do empresário que ele é titular. Pois bem, dá para realizar negócio jurídico com esse estabelecimento? O que quer dizer isso? O que quer dizer negócio jurídico? Pode realizar contratos? Pode realizar alguns atos utilizando-se do estabelecimento empresarial? É claro que pode, gente. Só que o artigo 1143 do Código Civil, ele determina que os negócios jurídicos com o estabelecimento empresarial, eles devem ser compatíveis devem ser compatíveis com a natureza, vamos dizer assim, daquele estabelecimento, certo? Eu peço que vocês estejam acompanhando, eu vou pegar o meu também aqui, que vocês estejam acompanhando a aula com o Código Civil em mãos, né, como eu tinha pedido para vocês, justamente para que vocês possam, no decorrer da aula, fazer a leitura desses dispositivos legais que eles foram apresentando. Então, por exemplo, o artigo 1143 vai dispor o seguinte: pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com sua natureza, tá certo? Então, veja aqui, que tentei trazer em esquemas para vocês. O negócio jurídico tem que ser compatível com sua natureza, ou seja, você não pode pensar em realizar todo e qualquer negócio que não tenha muita compatibilidade com o fato de ser um instrumento do empresário, né? Porque o estabelecimento empresarial é esse. Desculpa, gente. Também ele pode ser translativo ou constitutivo. Qual a diferença? Gente, translativo significa transferência. Como que a gente transfere bens para outra pessoa? Com que tipo de contrato a gente faz isso? O que vocês acham? Mais básico de todos. Qual é a forma mais clássica de você transferir um bem para outra pessoa? Compra e venda? Isso, compra e venda, né? Então, esse é o básico, o tradicional. Mas nós temos outro, como, por exemplo, a doação. Ora, é uma forma translativa, uma forma de transferir. Nós temos outros também, mas assim, esses aí seriam os mais comuns. Temos também ainda os negócios jurídicos constitutivos. O que é constitutivos? É quando se constitui um determinado encargo ou um determinado direito sobre determinado bem. Então, nós temos constituição, por exemplo, quando você fala em usufruto. O que é usufruto? Usufruto é quando vamos pensar assim, vocês são donos de algum bem, certo? Vamos pensar num bem imóvel. Vocês são donos de uma casa. E vocês vão conceder o usufruto dessa casa para outra pessoa. Isso significa que você vai continuar sendo dono da casa. Só que quem vai poder usar e fruir da casa é essa pessoa que foi beneficiada com o usufruto. Dá para fazer isso com o estabelecimento empresarial? Dá também. Então, por exemplo, vamos pensar assim, eu tenho lá, Gislaine, tenho uma padaria. Tá? Eu sou uma Eireli, vamos pensar assim. Gislaine, comércio de pães e Eireli. Ok? Enfim. Aí eu faço um usufruto para uma determinada pessoa. Por quê? Porque eu não quero mais acordar cedo. Não quero mais isso. Ser dono de padaria acorda muito cedo, não quero mais não.
Aí eu passo para uma outra pessoa, mas eu fico proprietária. Como que eu faço isso? Através de usufruto. Então, eu passo lá para o meu amigo, o seu Mário Andrade, e o Mário Andrade, ele vai poder usar a minha padaria e vai fruir da minha padaria, ou seja, os frutos, os lucros ficam para ele. Mas não faz de mim, não me afasta da condição de proprietário. Quando a gente tem propriedade, a gente tem direito de dispor, de usar e de fruir. O dispor é você poder se desfazer. O fruir é você ter frutos. Então, por exemplo, qual seria a fruição de uma casa? Né? Eu vou te falar para vocês de uma forma bem pecuniária. Alugar. Qual seria a fruição de um estabelecimento empresarial? Você ficar com lucro. E o que seria o uso? É você estar na posse, você estar usando, tá certo? Então, essa possibilidade existe para o estabelecimento empresarial. Tem um outro também, constitutivo, quando você confere direito de uso através de um contrato de locação, que a gente chama também de contrato de arrendamento. Certo? Que também é comum no estabelecimento empresarial. Eu posso, né, vamos colocar o mesmo exemplo para vocês. Eu não quero mais ficar tocando a padaria, mas também não quero me desfazer daquele bem. Eu posso arrendar o meu estabelecimento para o Mário Andrade. O Mário Andrade vai locar aquilo. Ele vai me pagar por mês um valor. Certo? Então, não importa quanto ele vai lucrar, não importa o que ele vai fazer, né? Quem que ele vai contratar, o que importa é que ele me pague mês a mês enquanto eu estiver lá no estabelecimento empresarial, certo? Então, essas são são negócios jurídicos mais comuns e constitutivos, porque você não transfere a propriedade, mas você constitui um direito para alguém. Uma coisa importantíssima, pessoal, é que qualquer um desses negócios jurídicos que a gente vai mencionar aqui para vocês, que eu vou mencionar aqui para vocês, eles só possuem validade se houver averbação. Se houver averbação à margem da inscrição do empresário e sociedade empresária. Tá certo? O que quer dizer isso? Esses contratos que eu mencionei para vocês anteriormente, esses negócios jurídicos, eles vão ter validade se houver um registro na junta comercial. Para quê? Para dar publicidade, tá? Então, tanto o usufruto, como a venda, como o arrendamento que eu mencionei para vocês, eles precisam ser averbados à margem da inscrição do empresário ou sociedade empresária. Onde que fica a inscrição? Na junta comercial, não é? Então, é lá que tem que ser protocolado, tá certo? E tem mais. Também tem que publicar na imprensa oficial, ok? O que é imprensa oficial? Imprensa oficial do Estado. Isso aqui é para ser válido, gente. Vocês vão estudar, mas eu não vou ficar falando muito disso aqui, porque nós vamos ver especificamente. Vocês vão estudar depois sobre microempresa, empresa de pequeno porte, e vão perceber que para elas, quando elas realizam esses negócios, elas vão estar dispensadas da publicação, tá certo? Mas não vão estar dispensadas da averbação à margem da inscrição do empresário. Mas a publicação elas vão estar. Gente, alguma pergunta até aqui? Não mesmo? Ok, Vitor. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Agora nós vamos falar de alguma coisa, vamos falar de uma coisa que vocês vão rever em outros dias também. Prestem bem atenção, ok? Trespasse, que palavra é essa? Tem um outro nome para ela também. Opa, volta. Oh, meu Deus, cadê? O trespasse, ele também pode ser chamado de transpasse, tá? Trespasse ou transpasse. Acho que vou até escrever aqui para vocês. Tá? O que é isso, gente? É a venda do estabelecimento empresarial. Aqui coloquei, é a alienação do estabelecimento empresarial, tá?
e que não é tão simples assim. Então, gente, olha só o que é importante vocês perceberem agora. Primeiro, que para eu estabelecer as regras que vão estar previstas no artigo 1145, que é a que regra o trespasse, primeiro que eu tenho que ser empresário, depois que isso que eu vou vender tem que fazer parte do estabelecimento empresarial e não meramente do meu patrimônio, só porque eu sou empresário, tá? Então, não se aplica isso para partes do patrimônio que não são do estabelecimento empresarial. Da mesma forma que não se aplica isso tudo aqui quando não se trata de empresário. Tá certo? Então, veja só. Aqui embaixo eu coloco para vocês que é o resguardo aos credores previsto no artigo 1145 e 1146 do Código Civil. São as previsões do trespasse. A eficácia da venda é condicionada ao pagamento ou concordância dos credores, salvo se o alienante mantiver bens suficientes para pagamento dos débitos. O que eu quero dizer com isso? O seguinte, a venda do estabelecimento empresarial precisa contar com a concordância dos credores. Como que isso é feito? Esses credores, eles têm que ser notificados para em 30 dias dizer se eles concordam ou não concordam com a venda do estabelecimento empresarial. No entanto, fica dispensada essa notificação se houver sido na venda reservado bens suficiente para pagar esses credores. Outra questão que eles falam ali é se tiver pago todos os credores. Aí, gente, ele não é mais credor, né? Se tiver pago todo mundo, não tem mais credor. Então, é isso que vocês precisam cuidar primeiramente. O artigo 1145 vai tratar da alienação do estabelecimento, mas também já vai condicionar a essa questão, essa concordância dos credores. E eu quero que vocês vejam lá, por gentileza, o artigo 1145. Me acompanhem. Estou fazendo a leitura do Código Civil. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Então, gente, olha só, vamos pensar na seguinte hipótese. Vamos pensar lá que o Mário Andrade, empresário individual, tem uma padaria, hoje eu vou falar só desses, né? Tem uma padaria, e ele vai vender o seu estabelecimento empresarial para a Joana Santos, certo? Que é outra empresária individual. Então, é a venda de um titular para outro titular. O que o Mário precisa fazer? O Mário, se ele não pagar todos os credores, ou se ele não ficar com bem suficiente para pagá-los, ele tem que relacionar todos os seus devedores, mandar notificação escrita para eles, certo? Normalmente tem que ser feito através de cartório, seria o ideal, né? Mas a lei não fala exatamente isso, mas manda-se a notificação para que eles concordem ou manifestem concordância ou não dessa venda para Joana Santos. Essa concordância, ela precisa ser escrita? Não. A concordância pode ser expressa, ou seja, por escrito ou manifestada, né, verbalmente, ou tácita. Quando que seria uma concordância tácita? Você já deve imaginar. Se ficar quieto. Se em 30 dias não se manifestou, tacitamente concordou. Tudo bem? E aí vocês podem se perguntar, tá, mas e por que os credores do Mário Andrade vão concordar que ele venda o estabelecimento para Joana Santos? Eles podem concordar, pessoal, porque pelo artigo 1146 que nós vamos ver em seguida, o Mário, ele continua responsável por 1 ano por esse pagamento, junto com a Joana. Entenderam? Então, quem compra o estabelecimento vai se responsabilizar por todos os débitos,
mesmo aqueles contraídos pelo antigo, pelo vendedor, pelo alienante, certo? E aí os credores, eles vão poder tanto reclamar de um como de outro, solidariamente. E é nesse aspecto que eu quero agora que vocês façam a leitura do artigo 1146, que diz o seguinte: o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Essa última parte parece meio confusa, mas não é tanto assim. Já vou contar para vocês por quê. Então, olha só, gente. Quando se vende um estabelecimento para outra pessoa, ficou certo ali pelo artigo 1146 que o adquirente vai responsabilizar-se por tudo que estava contabilizado e o alienante, ou seja, quem vendeu, vai ficar responsável por 1 ano, solidariamente. Tá certo? Só vocês acompanharem aqui. Então, pelo adquirente, ele sucede na condição de devedor pelas dívidas contabilizadas. Pelo alienante, fica solidariamente responsável por 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e aos outros da data do vencimento. Então, primeiramente, eu quero que vocês percebam aqui nessas duas expressões que esse aqui, gente, é quem comprou. Tá bom? Esse é o comprador. E esse aqui é quem vendeu. No meu exemplo, o alienante é o Mário. E o adquirente é a Joana. Certo? Isso, Paulinho. Pode se igualar isso, o passivo. Só que o interessante é que é o passivo contabilizado aqui. E depois você vai ver uma diferença para perceber que o passivo não contabilizado, existem alguns que mesmo assim eles vão se responsabilizar, tá? Mas é o passivo sim. Então, veja só, o adquirente, ele vai se suceder nessa condição e o alienante vai ficar responsável, e cuidem com essa palavra aqui, solidariamente. O que quer dizer isso? Que solidariamente ele responde tal qual o outro. Então, existem 2 tipos de responsabilidade, pessoal. Existe a responsabilidade solidária, em que os devedores estão na mesma posição. Inclusive, o credor pode escolher qual ele quer, se ele não quiser entrar com os 2, certo? E existe responsabilidade subsidiária. Ou seja, quando a gente tem responsabilidade subsidiária, necessariamente, primeiro você cobra do devedor principal, e só se ele não tiver patrimônio ou não tiver como pagar, é que você vai responsabilizar o devedor que está embaixo, que é o devedor subsidiário. Esse aqui, de baixo, ele tem o que a gente chama de benefício de ordem, porque ele pode exigir que primeiro se cobre do devedor principal para depois se cobrar dele, certo? Aqui a gente não tem isso, aqui a gente tem solidariedade. A gente chama isso também de responsabilidade horizontal. E aí, outra coisa que eu quero que vocês percebam é quanto a essa parte final. Tá, a gente entendeu que o Mário vai responder por 1 ano. Só que depende da partir de quando. É que assim, pensem vocês com uma certa lógica, até para não ter a necessidade de tentar ficar memorizando à toa. Pensem que o Mário, quando vendeu o estabelecimento para a Joana, ele vai ter que fazer a publicação, certo? Nesse momento, tem dívidas que estão vencidas e tem dívidas que já estão contraídas, mas ainda não venceram. Vamos supor que a publicação foi na data de hoje, 21 de setembro de 2020, certo? Bom, se o marco da publicação é 21 de setembro de 2005, eu vou contar assim.
Se tinha alguma dívida que já era exigível, que já estava vencida dia 21 de setembro de 2020, eu vou contar um ano para a responsabilidade do Mário, do alienante, a partir dessa data da publicação, tá? Dia 21 de setembro de 2020. Portanto, pelas dívidas vencidas até aqui, ele responderá solidariamente até 21 de setembro de 2021. Agora, pensem vocês na outra hipótese. Foi publicado hoje, 21 de setembro de 2020. E tem dívida que vai vencer lá em outubro, lá em novembro, lá em dezembro. Essas dívidas que vão vencer, por exemplo, em outubro, dia 10 de outubro, eu não tenho como exigir ela antes. E se eu tivesse que contar da publicação, eu estaria encurtando o tempo, porque eu já não posso cobrar antes, vai ter menos tempo depois. Então, para essa dívida que vai vencer depois da publicação, este um ano é contado do seu vencimento. Então, aquela dívida que vencerá dia 10 de outubro, na verdade, ela vai contar um ano a partir de 10 de outubro e vai até 2021, 10 de outubro de 2021. Tá certo? Vocês me entenderam nessa parte, pessoal? Ótimo. Ok. Legal. Próximo. Agora, tem dois casos que é um pouquinho diferente, né? Um passivo diferente, vamos dizer assim, que é quando se trata de débitos trabalhistas e débitos tributários. Bom, quando se trata de débitos trabalhistas, pessoal, nós temos que nos remeter, nos reportar, vamos dizer assim, à CLT. Até porque todo o ordenamento jurídico, ele confere uma proteção especial para o trabalhador. Pelo artigo 10 e 448 da CLT, qualquer modificação na estrutura societária, ou qualquer modificação no que se refere ao empregador, ela não interfere nos direitos trabalhistas. Tá certo? Inclusive, nós temos algumas regras, eu acho que eu tô com uma versão aqui desatualizada, só veja alguma coisa. Eu vou passar para vocês, se essa é a versão que está para vocês no AVA, eu vou passar uma versão mais atualizada sobre essa questão da sucessão dos débitos trabalhistas. Por quê? Porque nós temos algumas modificações no artigo 448, tá? Então, mas basicamente, o que eu quero contar para vocês é o seguinte: não importa se estão contabilizadas ou não. Quando a gente fala de débito trabalhista, o adquirente, ele vai responder por essas dívidas. Então, veja só, digamos que um determinado empregado trabalhava para o Mário Andrade, e quando ele vendeu o estabelecimento para a Joana, o Mário Andrade esse empregado continuou trabalhando para a Joana. Sabe aquelas horas extras que o Mário não pagou? Aquele 13º que ele não pagou? Então, ela sucede-se nessa condição, ela vai ter que responder por esse pagamento, tá certo? Assim que na sucessão, também, a gente verifica que existe uma tentativa, muitas vezes, de fazer rescisões de contrato com empregados e depois recontratá-los. Gente, isso não tem validade. Tá bom? Não tem validade. Então, algumas pessoas, mas a gente faz rescisão, paga rescisão, não importa. Quando o direito do trabalho, quando vocês tiverem direito do trabalho, vocês vão aprender algo que se chama princípio da continuidade do contrato de trabalho. Então, quando você faz uma rescisão num dia e recontrata no outro, gente, o princípio demonstra que a continuidade faz pensar num único contrato, unicidade contratual. Então, não adianta fazer formalizações documentais da rescisão, baixa na carteira de trabalho, que vai ser considerado um único contrato.
mesmo que tenha havido aí um rompimento com relação ao estabelecimento empresarial. Porque também tem uma outra questão interessante no contrato de trabalho. O contrato de trabalho é personalíssimo no que diz respeito ao empregado, porque o empregado não pode se fazer substituir se não for e tal, ele que tem que cumprir a prestação de serviços, mas quanto ao empregador não é. Você pode ter um único contrato de trabalho com modificações de empregadores, certo? E aí que ele se diferencia dos demais contratos. Já a sucessão dos débitos tributários, ele vai seguir o que diz o artigo 133 do Código Tributário Nacional. Também é uma regra especial, certo? E que vai dizer mais ou menos assim, o que vai ser importante para isso aqui? Vai ser importante definir se quem vendeu o estabelecimento, o alienante, se ele continuou ou não continuou em atividade. Por quê? Porque se, vamos pensar no Mário, se o Mário Andrade vendeu o estabelecimento para a Joana e cessou as suas atividades, pelo artigo 133, a Joana assumiu exclusivamente, sozinha, vai pagar pelas dívidas tributárias que o Mário não pagou. Agora, se o Mário Andrade vende estabelecimento para a Joana e continua em atividade empresarial em outro endereço ou recomeça em 6 meses, neste caso, aí eles respondem, a Joana responde subsidiariamente em relação a ele. Sim, eu vi, Reinaldo. Eu vou, então, agora encerrar, antes que acabe aqui o tempo, e a gente retoma, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, eu encerro e já voltem, tá? Não precisa de intervalo, não. Pessoal, então, deixa eu só para continuar aqui, falando ainda dessa questão dos trabalhistas, né? Eu peguei uns slides que talvez não esteja no material de vocês, e se não tiver, eu vou lançar lá também, tá? Não sei se está lá um desatualizado também. Olha só, o artigo 10 diz que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados, tá? Então, é por essa razão que se tem que qualquer alteração, ou até mesmo na questão de venda, de trespasse, não pode alterar os direitos que eles possuem. O artigo 448, no seu caput, diz que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. É aqui que a gente tem aquela ideia de unicidade, né, de continuidade. A gente não pode alterar o direito porque houve uma decisão estrutural do empregador. E aí, o que eu queria mencionar é que houve na reforma trabalhista de 2017, houve algumas questões especificamente falando da sucessão. Nós tivemos a inserção do artigo 448A nesse sentido que eu estou mostrando aí para vocês, que diz que caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, prevista no artigo 10.448 dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidades do sucessor. Perceberam, portanto, que aqui no 448A, ele está dizendo que quem comprou o estabelecimento, o adquirente do estabelecimento, no caso, no exemplo que eu falei para vocês, a Joana, ela se responsabiliza por todo aquele valor que o Mário, enquanto empregador, não pagou. Tá certo? Então, isso aqui é extremamente importante, porque essas questões de mudança de estabelecimento e manutenção de empregados é muito comum. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. Então, qual que foi a novidade a partir da reforma nesse texto? É que a empresa sucedida, normalmente, ela respondia em conjunto com a sucessora.
Ou seja, quem tinha vendido e quem era o empregador que não pagou as dívidas, ele normalmente ficava respondendo junto com aquele que adquiriu o estabelecimento. Agora não. Agora isso vai acontecer só se comprovar a fraude. Certo? Imprescinde de fraude, condicionada à existência de fraude. Então, pós-reforma trabalhista, o empregado que continua trabalhando para o adquirente responde exclusivamente pela dívida. Tá? Então, no caso aqui, é Joana que vai responder pelas dívidas do empregado que era do Mário e não pagou. Agora, empregado que não continua trabalhando para o adquirente, ambas responderão pelo ativo ter ficado com o adquirente por força da proteção do artigo 10.448 da CLT. Olha que curioso, gente. Como não houve nenhuma menção lá no artigo 448 da CLT, entende-se o seguinte: vamos pensar na hipótese do empregado não ter trabalhado para quem comprou o estabelecimento, ter rescindido o contrato ali e ido embora, só que ficou pendente alguns valores. Se isso acontecer, ele vai ter direito de pedir o pagamento de ambos, por conta da proteção do artigo 10 e artigo 448 da CLT. Certo? E porque aqui ele ficou com o estabelecimento, na verdade ele ficou com o patrimônio, então ele deve responder por aquilo que o outro não pagou. Então, essa questão da sucessão trabalhista na esfera empresarial, porque aí, partindo da ideia de que eles são os principais empregadores, é muito importante e muito comum na prática. Tá certo? Já em relação ao artigo 133 do Código Tributário Nacional, é aquilo que eu falei para vocês. O que vai ser importante aqui nesse caso? Saber se quem vendeu o estabelecimento continua ou não continua em atividade. Acompanhem comigo. Sucessão dos débitos tributários. Pelo adquirente, artigo 133. Responsabilidade subsidiária quando o alienante continuar exercendo atividade econômica ou integrar se o alienante cessar as atividades. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte, pessoal? Ótimo, Graziela. Então, o que vocês viram até agora? Deixa eu cancelar aqui um pouquinho, para que eu possa falar com vocês. Então, o que vocês perceberam até agora? Que o estabelecimento empresarial, ele como vamos dizer assim, me perdi no termo aqui, tá? Como o conjunto, né, dos bens e a estrutura que é dada ao empresário para ele realizar a atividade, ele precisa, no entanto, de certos cuidados quando se diz respeito a negócios que o empresário vai se desfazer. E isso porque existe aí uma grande possibilidade desse empresário utilizar-se de meios de fugir dos credores, né? Porque é realmente uma atividade cheia de riscos. E por causa disso, no artigo 1145, se estabeleceu regras diferentes de venda de estabelecimento daquelas que os outros indivíduos estão sujeitos. Se vocês forem, se outro, vamos pensar assim, outro agente econômico quiser vender o estabelecimento e vai precisar realizar esse consentimento, vai precisar do consentimento dos credores? Não, é só empresário, tá? Só que, por outro lado, né, apesar desse ônus, o credor, ele acaba ficando mais seguro, porque existe uma determinação de que o adquirente vai responder por isso. Em se tratando especialmente de trabalhista e tributário, nós temos regras especiais. Nas regras da CLT, artigo 10.448, e no Código Tributário Nacional, o artigo 133. Um vai levar em conta, né, a continuidade ou não do contrato de trabalho, depois da venda, né, do trespasse, e o outro vai levar em conta se quem vendeu cessou ou não as suas atividades.
Tudo bem? Bom, e aí, em relação ainda ao estabelecimento, deixa eu passar aqui para vocês. Tem que também se observar qual é a consequência, né, de não se levar em conta as regras, principalmente aquelas do artigo 1145, que fala de ter o consentimento dos credores. Gente, isso aí caracteriza ato de falência, tá? Vocês vão aprender no próximo semestre, vocês vão estudar a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências, e que ela coloca alguns comportamentos que só porque eles forem exercidos já se pode pedir falência contra eles. Esse caso é um. Se, por exemplo, o Mário Andrade, ele vende estabelecimento para a Joana e não realiza a notificação dos seus credores, algum credor pode ir lá e pedir a falência do Mário. E mais, esse ato que ele fez em relação à Joana é considerado ineficaz, porque também na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências, nós temos lá o artigo 129, 6, que diz que quando se vende estabelecimento sem consentimento dos credores, o ato é ineficaz. Então, a Joana, por mais que tenha pago e entendido que estava fazendo tudo certo, certo não, né? Porque ela, como adquirente, ela precisava exigir a notificação, ela precisa se certificar disso. E porque ela não se certificou disso, ela também vai ser prejudicada, porque aquele ato, tenha ela ou não pago por isso, vai ser considerado ineficaz. E esse valor, esse estabelecimento volta para o patrimônio de Mário, para o patrimônio do alienante. Qual o interesse de se fazer isso? O interesse é que ele deve para várias pessoas, as pessoas podem atingir. Numa falência, isso vai para uma liquidação, e aí mais dinheiro para pagar os credores. Então, é Ele muito não pode grave. pedir recuperação. Professora, ele Sim, não pode pedir recuperação judicial nesse caso? pode. Quando se tem um pedido de falência baseado nisso, quem que perguntou? Paulo, Paulo, tem duas opções. Se alguém pedir falência por causa disso, ele pode apresentar na defesa da falência, ele pode pedir a recuperação. Isso é uma possibilidade que a Lei 11.101 de 2005 possibilita, sabe? Permite. A outra opção é a seguinte, digamos que ele realize isso, né, em relação aos credores e peça recuperação judicial, incluindo na recuperação judicial, dentro do seu plano, a venda do estabelecimento. Venda do estabelecimento justamente para pagar os credores. Isso também pode ser feito. Então, de uma forma ou de outra, Paulo, a recuperação judicial, desde que ele tenha todos os requisitos e as demonstrações necessárias, pode ser pedido mesmo que ele tenha realizado tudo isso, tá? Por quê? Porque sempre se deve privilegiar a possibilidade da recuperação ao invés da falência. Porque a falência sempre é muito pior para todo mundo, tá? Tá respondido? legal, professora. Mas de qualquer forma, né, ele vai ter que ter o aceite de todos os credores, né, para ter a recuperação judicial, né? Não é bem Não? assim. Na recuperação judicial, aí ele apresenta, né, o plano. Se não tiver oposição de nenhum credor, valeu. Agora, se tiver oposição de credores, vai para a Assembleia. E na Assembleia, não precisa ser unânime. Na Assembleia, eles precisam ter a votação dentro de suas classes e a maioria diz que ok. Aí aquele que não concordou vai ter que se submeter do mesmo jeito, Entendi. tá? Então, numa recuperação judicial, você não precisa da concordância de todo mundo. Tá? Mas é bem mais complexo, né? Porque aí envolve muito mais coisa além de, né, vamos pensar assim, se ele tiver pretensão de vender estabelecimento, não é bem assim, ele tem que vender estabelecimento em valores que sejam possíveis de arcar com tudo aquilo que ele tem que cumprir. Porque recuperação, a ideia é pagar todo mundo integralmente, já mais ou menos integralmente, né? Porque abatendo algumas coisas. Mas na falência, não, na falência você paga quem der, né? Não tem muita, não se compromete com a quitação.
Ah, uma outra coisa bem importante do estabelecimento, a gente está aqui na concorrência, tá? Deixa eu só mudar aqui para o outro. Aqui, estabelecimento empresarial. A concorrência, isso mesmo. Nós temos que perceber duas questões aqui da concorrência. No caput do artigo 1147, vocês vão perceber que a concorrência é uma exceção. Regra é a cláusula de não estabelecimento de concorrência. O alienante ele não fará concorrência com o adquirente até 5 anos após a data da alienação. Se nada dispor o contrato, esta é a regra a ser seguida, salvo estipulações em sentido contrário. Tá, gente? Então, assim, Mário vendeu para Joana. Mário não pode fazer concorrência a Joana por 5 anos. Ah, pode ser disposto de forma diferente no contrato deles? Claro que pode, tá? Pode fazer desse jeito. Mas, a princípio, em regra, não. Vejam lá, artigo 1147 do Código Civil. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Então, se ele fez a transferência hoje, dia 21 de setembro de 2020, até 21 de setembro de 2025, ele não pode fazer concorrência. Ele não pode abrir lá na esquina um outro estabelecimento, uma outra padaria para fazer concorrência com Joana. Tá certo? Agora, se no contrato feito entre eles reduziram esse período, aumentaram esse período, ou simplesmente disseram que não há problema fazer concorrência, vale o que está no contrato entre eles. Certo? Essa perguntinha é básica de concorrência, viu? Então, só lembre que é 5 anos. E a concorrência no usufruto e no arrendamento, que são os outros negócios, aí esses não é prazo. Esse aqui é enquanto durar o contrato, tá? Então, não pode haver concorrência no usufruto, quando, por exemplo, o Mário dá usufruto para a Joana. Joana está lá trabalhando, querendo lucrar, daqui a pouco vai lá Mário e abre uma outra padaria na frente. Não dá. Não dá até quando? Enquanto durar o contrato deles. Da mesma forma, o arrendamento. Tá bom? Tudo bem com relação à concorrência? Tem uma outra coisinha que eu falei para vocês na aula passada, que é do título de estabelecimento, que eu acho super interessante, porque título de estabelecimento, gente, é um identificador tão importante do estabelecimento, um elemento tão valoroso do estabelecimento, e vocês acreditam que ele não tem registro? Não tem formalidade? Vocês devem perguntar, onde é que eu registro o título de estabelecimento? Não existe. O que tem lá no CNPJ é um espacinho para você colocar, mas não é obrigatório. Não tem na Junta Comercial nenhum registro, nem no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, nem em lugar nenhum. E aí, como é que a gente protege? Casos bem interessantes que se fala de título de estabelecimento, que a gente percebe o quanto falta, né, não ter algo regulamentado de forma expressa. Muito embora nós tenhamos lá uma constitucionalmente garantida, uma proteção aos identificadores dos elementos empresariais, o máximo que se tem de regulamentação é o que está no artigo 195.5 da Lei 9.279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial. E é lá no artigo 195 que ele fala sobre concorrência desleal. E aí sim há uma menção dizendo o seguinte, que se alguém usar o título de estabelecimento de outrem, indevidamente, tentando se aproveitar do reconhecimento que o outro tem, isso implica em concorrência desleal. Mas é só, gente, não tem registro em lugar nenhum. E é tão importante e tem valor econômico, tá? Então, o título de estabelecimento é o que vocês conheciam por nome e fantasia. É como vocês identificam aquele local.
não é o empresário, não posso falar que identifica o empresário, porque o empresário é dono desse título, ele é dono do estabelecimento, ele é o sujeito de direito. Título de estabelecimento não é sujeito de direito, não identifica o sujeito de direito, ele identifica o estabelecimento. Aquele nome que vai lá na frente, aquele nome que vai lá na placa, aquele nome que a gente faz o marketing. Certo? Que pode ser coincidente, semelhante com o nome do titular? Pode, mas não necessariamente. Então, esse identificador de estabelecimento, ele não é confundido com o nome empresarial. O que é nome empresarial? Razão social ou denominação social. Certo? É como se está para o empresário como está o nosso nome civil para nós. Tá? Possui valor econômico, não tem direito de exclusividade, porém não se pode admitir uso indevido por outro empresário concorrente, o que gera dano ao titular original, que é uma conduta reprimida, é uma conduta que pode ser indenizável, mas é uma conduta que tem que ser vista caso a caso, justamente porque ela não tem, assim, regulamentado o direito de exclusividade, diferente da marca, nós vamos ver, tá? Diferente até mesmo do nome empresarial, que aí sim existe aí um limite territorial em que há a exclusividade. Certo? Então, eu até coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Gente, vocês sabem quem é dono desse estabelecimento? Vou colocar aqui, o dono do estabelecimento. Vocês conhecem comércio de plásticos Estoco Limitada? Quem conhece? Duvido que vocês não conheçam. Duvido. Ah, Reinaldo, duvido que você não conheça. Pois eu vou contar para vocês o título do estabelecimento do Comércio de Plásticos Estoco Limitada. Lojão 10 e 15, pessoal. Perceberam? Então, Lojão 10 e 15 é o título daquele estabelecimento que todo mundo aqui da cidade conhece. Não é verdade? O nome da sociedade empresária que é titular desse estabelecimento é o Comércio de Plásticos Estoco Limitada. É esse que contrata, é com esse que a gente, desse aqui que a gente compra. Esse é o sujeito de direito que contrata com os fornecedores, que contrata os empregados. E aquele estabelecimento que ele tem, a gente conhece por Lojão 10 e 15. Quando a Comércio de Plásticos Estoco Limitada avaliar o seu estabelecimento, ele vai levar em conta esse termo aqui, Lojão 10 e 15. Se ele vender, se o Comércio de Plásticos Estoco Limitada vender esse estabelecimento, é o lojão do seu coração. Ele vai poder negociar um valor para manter ou não esse nome. Tá certo? Até deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Quando eu falar de trespasse, vocês entendam que é venda de um empresário para outro empresário. As pessoas costumam confundir trespasse quando um sócio vende as cotas de sociedade para outro. Isso é outra coisa, tá? Mas eu vou deixar isso para explicar para vocês depois. Pois mais um exemplo aqui para vocês. Vocês conhecem a Agrocomercial Cogo Limitada? Alguém conhece? Tá mais fácil, hein? Pois vou dar uma dica para vocês. Fica lá na Ernesto Vilela. É a churrascaria expedicionária. Ou expedicionária, né? Como alguns dizem. Certo? Então, percebam que, realmente, o comércio de plásticos Estoco Limitada, agrocomercial Cogo Limitada, gente, isso aqui não tem valor econômico, você não faz negócio com isso. Você faz negócio com esses aqui, os títulos de estabelecimento. Então, outro exemplo que eu falei para vocês na outra aula é Pernambucanas. Eu colocaria como nome da sociedade empresária aqui Arthur Ludwig Tecidos S.A. e como título de estabelecimento Pernambucanas. Tudo bem? Gente, alguma dúvida até aqui? Tá indo? Tranquilo? Falei para vocês que era muita coisa hoje, né? É desse jeito. Empresarial tem dessas. Que bom. Bom, então,
Vou colocar aqui para vocês mais algumas coisinhas importantes para fechar essa parte do estabelecimento, tá? Bom, o ponto empresarial, eu falei para vocês na última aula bastante sobre isso, né? Então, é o local, o imóvel onde se encontra o estabelecimento empresarial, mas ele se trata do elemento incorpóreo, que tem uma certa previsão na Lei 8.245 de 91, gente, que é a lei das locações. Vai ter locação residencial e não residencial. Ela protege o ponto, assegurando a renovação do contrato diante dos requisitos essenciais para a continuidade do uso do ponto, pois se agrega sobre o imóvel pelo trabalho desenvolvido pelo empresário, criando uma clientela e atividade. Atenção, gente, eu não sei se eu falei isso para vocês na última aula, mas eu quero falar já. Gente, clientela não é elemento do estabelecimento empresarial, tá? Clientela é um critério de avaliação. Clientela é levada em conta para se saber do fundo de comércio, para se falar do valor agregado, certo? Mas ele não é elemento do estabelecimento empresarial. Por quê? Não é um bem. Porque clientela é gente, e a gente não vende gente, tá? Não se pode vender o cliente. Não se pode negociar o cliente, entenderam? O cliente tem liberdade, o cliente não é bem, ele é sujeito, certo? Então, clientela não é bem do estabelecimento empresarial. Muito embora você leve em conta a clientela daquele estabelecimento empresarial para valorar o lugar. Dito isso, vamos continuar. Bom, e aqui eu vou colocar para vocês um pouquinho sobre o que a gente chama de ação renovatória. Nós temos lá na Lei 8.245 esqueci o número agora, do ano, 8.245, que fala da possibilidade de um empresário que já está há um tempo em determinado local, dele renovar, independente da vontade, 91, obrigada, Renato, independente da vontade do proprietário. Olha só que interessante, pessoal. Quando você tem um empresário muitos anos num determinado local, o tempo que ele está lá, o fundo de comércio que ele promoveu, a valorização do ponto que ele promoveu, pode se sobrepor à vontade do dono do imóvel, do proprietário. Vamos pegar o Mário Andrade de novo? Mário Andrade, quando ele locou um imóvel, ele não era dele, ele locou um imóvel para montar padaria. Ele já está lá há algum tempo, e o dono do imóvel, do nada, apareceu querendo o imóvel de volta. Imagine o prejuízo, gente. Prejuízo de sair daquele local, aquela clientela já conquistada, aquela referência que já existe em relação àquele empresário. Por essa razão que existe as questões da ação renovatória para impedir que isso aconteça. A gente tem um cliente que é incrível, assim, eles têm que entrar com ação renovatória direto. Por quê? Porque o proprietário, ele nunca observa nenhum dos requisitos necessários para a retomada daquele imóvel. O que significa que o locatário, ele está conseguindo se preservar no local, mesmo sem a concordância do locador. Veja que coisa mais maluca é essa. Tal é a proteção que se dá ao ponto empresarial nesse aspecto, quando se fala em locação. Mas não é bem assim. Porque existem alguns requisitos para você pedir essa renovação. Então, o que é ação renovatória? A ação renovatória é uma ação judicial que deve ser proposta pelo locatário, empresário, para que ele se mantenha naquele local em caso de pretensão de retomada do dono. Eu vou tentar explicar tudo isso para vocês em menos de 10 minutos, tá? Então, para ele poder pedir essa renovação, quando ele percebe que o dono quer retomar,
ele precisa, primeiramente, cuidar com o prazo para a ação renovatória. A ação renovatória tem um prazo decadencial. Então, ele tem que entrar com a ação entre 1 ano, no máximo, e 6 meses, no mínimo, antes de terminar o prazo do contrato. Então, por exemplo, o contrato vai terminar em dezembro, certo? Em 31 de dezembro. Ele tem que entrar no mínimo 6 meses antes, mas não mais do que 1 ano antes. Então, ele tem aquele primeiro semestre para poder interpor a ação renovatória. Tá certo? Se ele não observar esse prazo, ele implica em decadência. Eu acho isso aqui extremamente difícil, essa parte, né? Porque você tem que, na verdade, se precaver do fato de que não vai haver renovação daqui 6 meses. Ok? Outro, não tem direito à ação renovatória aquele que não fez contrato escrito. Gente, pode fazer contrato de locação sem ser escrito? Pode. Mas quando a gente tem um empresário, é interessante que se oriente, que ele faça por escrito, porque esse contrato só tem validade para esse fim se ele tiver sido documentado, tá certo? E mais, o prazo tem que ter prazo determinado. Ainda que vai ser contado vários prazos, ele sempre tem que ter contrato determinado. Então, olha só, gente, quando vocês forem orientar o cliente de vocês, se ele for o locatário, diga tem que ser escrito, tem que ser por prazo determinado, tá certo? Não deixe de ser isso. Que mais? Só vai ter possibilidade de pedir essa ação renovatória para poder permanecer no ponto aquele que tiver um prazo, que tiver ficado naquele imóvel pelo menos 5 anos. Ainda que seja soma de vários contratos, todos eles determinados, tá certo? Por quê? Porque também não é para ser qualquer locador, né? Locatário, desculpa. Tem que ser um locatário que realmente esteja lá um bom tempo. Além disso, gente, ele tem que estar explorando o mesmo ramo de atividade nos últimos 3 anos. Porque, pense, lembra que eu falei para vocês na última aula? Se vocês passam por um lugar que uma hora é açougue, uma outra hora é sapataria, outra hora ele é farmácia, outra hora é um pet shop. Esse ponto está valorizado? Não. Então, a gente só vai poder falar de ação renovatória se essa pessoa que está lá há 5 anos, nos últimos 3, pelo menos, ele está no mesmo ramo de atividade, tá certo? Se tiver mudado, não tem direito a ficar lá. E ainda ele tem que apresentar um valor razoável, né, uma proposta de pagamento suficiente para poder lá permanecer. Tudo bem até aqui? Então, esses requisitos, esses 5 requisitos, é para que a pessoa possa pedir ação renovatória. Agora, como é que o locador vai poder brigar com isso? Ele só tem 4 hipóteses, gente. Ou ele vai ter que alegar na sua defesa da ação renovatória que aquele valor que foi oferecido é insuficiente, conforme a letra A, ou, deixa eu tirar isso aqui daqui, ele vai ter que dizer que existe uma proposta de um terceiro em melhores condições. Mas não é só dizer não. Ele vai ter que apresentar um documento assinado por esse proponente, por essa pessoa que diz que vai pagar mais, assinado por 2 testemunhas e tem mais uma. Mesmo que essa pessoa queira pagar mais, se ela for do mesmo ramo de atividade do que já está, não vai poder fazer renovação. Então, veja só. Digamos que o Mário Andrade está lá na sua padaria, 5 anos, e vem um outro e diz assim, eu pago o dobro do valor, mas para abrir uma padaria também. Vai poder bater contra a renovação? Não. Porque ainda que o outro diga que vai pagar mais, se ele for do mesmo ramo de atividade, ele está se utilizando, ele está usando do ponto empresarial proporcionado, valorado por outrem. Entenderam? Então, essa proposta de terceiro, ela tem que ser documentada, tem que ser assinada pelo proponente por 2 testemunhas e ainda a atividade que vai ser exercida por ele tem que ser de outro ramo. Tá certo? Ainda nós temos mais uma questão.
necessidade de realização de obras do imóvel por determinação do poder público ou por iniciativa própria para valorização. Então, nesses casos, gente, pode-se pedir o retomado do imóvel. Só que essa construção, vamos dizer assim, essa reforma, ela tem que começar dentro de 3 meses da desocupação, senão vai ter que indenizar quem desocupou, que era o locatário. Justamente para evitar que uma pessoa simplesmente diga isso e não venha a usar, tá? Então, nesse caso, como no anterior, se não forem respeitados, indenização pela perda do ponto. E o último caso é quando o próprio locador, dono do imóvel, ele quer usar o imóvel, ou seus cônjuges, seus ascendentes ou descendentes, ou sociedades por eles constituídas, para realizar atividade empresarial naquele ponto. Mas atenção, pessoal, mesmo ele sendo dono do imóvel, ele não pode usar o ponto para realizar a mesma atividade que estava sendo realizada antes, senão ele vai ter que indenizar o locatário anterior. Então, vamos pensar assim, o dono do imóvel que o Mário Andrade, da padaria, locava, ele não pode mandar o Mário sair e abrir uma padaria ali, mesmo ele sendo dono. Se ele fizer isso, indenização pelo uso do ponto que foi criado por outro, ainda que ele seja dono. Ou ainda que seja seu ascendente, descendente ou cônjuge que esteja realizando essa atividade. E tem mais um detalhe. Se ele está alegando que é para uso próprio de ascendente, descendente ou cônjuge, ou sociedades por eles controlada ou titularizada, a existência como empresários, existência como agentes econômicos, seja individuais ou sociedade, já tem que existir há mais de 1 ano. Por que isso, pessoal? Porque ele não crie uma sociedade ou faça registro de um empresário individual às vésperas só para poder retomar o imóvel. Certo? Então, veja como é difícil o locador, depois de tomado todos aqueles cuidados do locatário, não empresário, de ele retomar esse imóvel, tendo em vista a proteção que se dá ao ponto empresarial. Certo? Se essa ação judicial, né, se o juiz entender que vai ter que renovar a locação, poderá haver a execução dos aluguéis vencidos, caso eles não tenham sido pagos, caso o locatário, né, na dúvida, nem tenha pago. Agora, se não for renovada, tem que ter a desocupação, só que o prazo dessa desocupação é de 6 meses ainda, tá? E, obviamente, que tem que pagar o locatário. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês também. Por favor. Vai acabar nosso tempo, rapidinho, eu só quero mostrar mais uma coisa. Ah, não tá aqui. Eu queria só mostrar para você aqui, ó. Os artigos de lei. Então, aqui. Bom, vocês estão vendo rapidinho, depois eu mostro a fala do artigo, ó. Portanto, gente, para ter direito à rescisão renovatória, contrato terminado, mais 5 anos ininterruptos, mais 3 anos no mesmo ramo de atividade, mais proposta de mercado. Além disso, cuidar com o prazo decadencial, requerer entre 1 ano e 6 meses antes do término do contrato.